Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Mário Coelho e por aqui todos os dias você encontra as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. No vídeo de hoje vamos falar aí um pouquinho sobre a partida da próxima segunda, jogo importante para o Vasco, jogo difícil aí contra o Bahia, que deve vir aí com um esquema muito retrancado. Vamos falar também sobre uma entrevista concedida agora há pouco pelo Josh Wander em relação aí a alguns assuntos importantes, né, para o futuro do Vasco, em relação a São Januário, Maracanã, montagem de elenco e também vamos falar sobre dois jogadores aí que o Vasco buscou informações e podem aí pintar na colina no meio da temporada. Então eu já convido você a assistir o vídeo aqui até o final. Peço também a sua ajuda, a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like logo aqui embaixo do nosso vídeo. E você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, você que está aí conhecendo o nosso trabalho e quer ficar por dentro de todas as notícias, de todas as informações do Vascão, faz o seguinte, corre lá embaixo, clica naquele botão vermelho escrito inscreva-se, venha fazer parte da nossa família e não esqueça também de ativar o sino das notificações, que é um botãozinho bem pequeno lá embaixo para você sempre receber um aviso, uma notificação no seu celular assim que os nossos vídeos vão ao ar diariamente por aqui. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando aí de Vasco e Bahia, né? Porque a preparação continua, né? O Vasco aí segue focado, segue trabalhando, né? O Vasco vai ter essa partida acontecendo só na segunda-feira, às 8 horas da noite, né? Então o Vasco vai ter o final de semana para seguir a preparação aí muito forte, muito firme, né? O Bahia que vem de vitória na Copa do Brasil, ganhou de 4-0 do Volta Redonda, né? Mas o time do Bahia não deve vir para São Januário para jogar para frente, não deve vir para o Rio de Janeiro para tentar sair daqui com uma vitória, né? A tendência é que o Bahia venha para jogar fechado, para jogar na retranca, para tentar sair no contra-ataque, para tentar explorar os erros que o Vasco possa cometer. E o Vasco, obviamente, né, vai tentar sair para o jogo, vai tentar ali marcar a saída de bola, avançar as linhas, né? E por esse motivo o Barbieri vem treinando diferentes formas de jogo, né? Ele que geralmente joga ali com um time um pouquinho mais fechado, explorando, né, a velocidade do Peck, do Alex Teixeira ali em puxadas de contra-ataque. Dessa vez vai ter que utilizar um pouco mais a proposição, né? O Vasco vai ter que organizar mais as jogadas, vai ter que manter mais a posse de bola e obviamente que a gente está curioso para ver como que o Vasco vai reagir jogando dessa forma. Ele treinou ali algumas formações táticas diferentes, né, com o Rodrigo em campo, sem o Rodrigo, com a entrada do Marlon, com a entrada do Carabadial, né? Ele teve ali essas possibilidades aí, né, de formações aí com esses jogadores e a gente fica no aguardo, né? A gente fica aí nessa expectativa para saber qual será o time titular que vai entrar em campo na próxima segunda-feira, mas de qualquer forma, quem for ali o escolhido, né, quem forem os 11 titulares, tenho certeza que não vai faltar dedicação, força de vontade, vai ser mais uma vez aquele time aguerrido de sempre, com muita intensidade e se Deus quiser, sairemos com uma grande vitória aí nessa partida contra o Bahia. Estou muito confiante, acredito que a escalação vai ser um pouquinho diferente, né? Eu acho que ele vai acabar entrando ou com o Marlon ou com o Carabadial e o restante do time deve ser mantido ali, né? Com todos os jogadores que atuaram nas duas últimas partidas contra o Atlético e contra o Palmeiras, lembrando que tem dois jogadores ali pendurados, Gabriel Peck e o Pedro Raul, que estão ali já com 2 cartões amarelos e se levarem o terceiro, não vão enfrentar o Fluminense na próxima rodada, né, do Campeonato Brasileiro no próximo final de semana no Maracanã. E falando em Maracanã, quem deu uma entrevista agora há pouco, né? A entrevista foi ao ar lá na Vasco TV, foi o executivo, né? Um dos donos da 777, o Josh Wander, né? Ele veio a público ali para, mais uma vez, né, mostrar para o torcedor a grandeza do nosso clube, né? E falou sobre alguns assuntos importantes, né? Primeiro falou ali sobre a importância que tem o Maracanã na história do Vasco, né? E a importância que o Maracanã vai ter nessa reconstrução que o Vasco está vivendo nesse momento. O Maracanã é um estádio gigante que comporta ali mais de 70 mil torcedores e hoje o Vasco vive um momento que todos os jogos em São Januário e praticamente os jogos no Maracanã também, o torcedor esgota os ingressos, né? Independente se a gente tá pegando Bahia, Santos, Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Botafogo, a torcida do Vasco hoje, ela tá entregando, sempre entregou, né? A grande verdade é essa, mas hoje, em relação à ida a estádio, cara, todos os jogos, os ingressos acabam em geralmente menos de 24
24 horas. Então, para que o torcedor vascaíno possa assistir os jogos, possa ir ao estádio com mais constância, não tenha dor de cabeça para adquirir ingressos, o Vasco tem que poder utilizar o Maraca, e também por um outro motivo muito específico, que é a reforma de São Januário. O Josh Wander, ele cita isso, né? Ele fala que eles querem reformar, eles querem fazer de São Januário, né, um estádio mais moderno, um estádio ali maior, com mais público, né? E para isso acontecer, o Vasco vai ter que fechar São Januário, no mínimo, por 2 anos, para fazer essa reconstrução, remodelação, né, modernização, e obviamente durante esse período aí de 2 anos, o Vasco vai ter que usar o Maracanã com constância total. Então é primordial, é importantíssimo que o Vasco aí possa ter acesso, né, total e não exclusivo, né, mas total ao estádio Mário Filho, né, ao estádio do Maracanã. O Josh falou também sobre montagem de elenco, né, ele falou ali que está muito contente com todo o processo que já aconteceu no Vasco, que não vai parar por aí, né, que hoje o Vasco é um time muito mais jovem do que era na temporada do ano passado, um time muito mais intenso, né, o Vasco contratou aí cerca de 16 jogadores, mandou também mais de 20 jogadores embora, né, mas que o processo ele continua, que ele vai continuar aí essa mudança, né, de magnitude aí, de nível dentro do elenco vascaíno. Não falou especificamente em relação ao nome de jogadores, né, mas deixou claro que o Vasco seguirá contratando, né, seguirá ali se reforçando aí para as próximas temporadas. É óbvio, pediu um pouco de calma, pediu um pouco de paciência ao torcedor, que é um processo, né, as coisas não vão acontecer do dia para a noite. De certa forma ele está certo, né, a gente sempre falou isso aqui, né, o Vasco vai voltar a ser um time forte, mas as coisas não vão acontecer num estalar de dedos. E falando agora um pouquinho em reforço, né? Como a gente sabe, a janela de transferências no meio de ano vai nos reservar boas contratações. Com certeza o Vasco vai trazer peças muito importantes, mas o Vasco também não vai trazer só peças importantes, né? O Vasco também deve continuar contratando jogadores pontuais, né? Nomes ali que não vão despertar no torcedor aquele alarde muito grande, né? E alguns nomes aí, mais uma vez, apareceram, né? O nome do atacante Adson, do Corinthians, um jogador ali interessante, né? Veloz, ágil, um jogador que pode atuar tanto como atacante do lado de campo, pode jogar um pouquinho mais centralizado também ali, caso necessário, como meia, um jogador ali que realmente, caso venha para o Vasco, né, não resolveria um problema aí hoje atualmente do Vasco, mas poderia ser aí um bom jogador, né, um bom substituto, por exemplo, para o Alex Teixeira, um jogador ali jovem, veloz, ágil, jogador que tem uma boa finalização, com certeza poderia agregar valor. E outro jogador que foi consultado também pelo Vasco foi o atacante Bruno Rodrigues, que atualmente joga no Cruzeiro, mas que não é atleta do Cruzeiro, né? Um jogador da Tombense. Parece que tanto o Vasco quanto o Internacional de Porto Alegre fizeram uma consulta para saber mais informações ali sobre esse atleta, né? E quem sabe no meio da temporada, o Vasco podendo formalizar uma proposta pela compra ou pelo empréstimo do jogador. Beleza, galera? Então, basicamente isso aí. Hoje à noite a gente volta às 8h30 com a nossa live. Amanhã, mais uma vez, estaremos cedinho aqui com o nosso vídeo, né? Então, fica o convite para você se inscrever no canal, deixar o like. Quem quiser participar do meu grupo de WhatsApp privado e dos sorteios das camisas oficiais, vocês já sabem. Faça um pix aqui para esse número que está aqui embaixo da tela de R$20. Manda o comprovante para a gente lá pelo WhatsApp também nesse número, para você poder estar participando. Um abraço, tamo junto. Valeu!